Queria chamar aqui à frente, vamos receber com muito carinho, Eduardo Bolsonaro, vem cá, precioso, querido. Vamos estender nossas mãos, abençoar a vida do Eduardo, né, seu coração, tudo que ele vive, a família. Abençoamos, inclusive, a lembrança aqui, a vida do Olavo de Carvalho, né? Deus abençoe a família dele, em nome de Jesus, né, o Espírito Consolador sobre a família do Olavo lá, né? Em nome de Jesus, toda a graça do Senhor sobre seus familiares. Pai, nós abençoamos a vida de Eduardo essa noite. Obrigado por palavra, por direções, obrigado porque cremos que nossos olhos cada vez mais precisam ser abertos. Em dias, Pai, onde nossas crianças, nossos adolescentes, onde bebês no ventre e tantas realidades têm sido absurdamente atacados, onde, Pai, de alguma forma tenta se fechar nossos lábios e nossa conduta e palavra e fé naquilo que cremos na Bíblia e declaramos que não prevalecerá. Que cada vez mais a igreja seja voz, seja a igreja que é como uma torre forte, sendo instrumento para estabelecer cultura nas nações e nessa geração. Abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tem 5 horas, né? Não, por favor, pode sentar. Fidel Castro não faz muito meu estilo, não, então eu não costumo falar muito tempo igual a ele, não. Mas eu vou confessar que eu estou nervoso. Vocês acham que não, mas às vezes a gente também fica com esse constrangimento, sabe? Poxa, eu vou lá na igreja, será que o pessoal vai ficar achando, olha lá, é mais um político aproveitador que vai querer enganar a população? Mas a gente está aqui a alguns bons milhares de quilômetros do local onde as pessoas votam em mim, sou eleito por São Paulo, e aqui quem mora fora do Brasil, vocês só podem votar para presidente. Na Itália até tem essa previsão, sabia? O pessoal que tem a cidadania italiana, que esteja morando fora da Itália, elege deputados que trabalham no Congresso da Itália. Sabiam disso? Os italianos fora da Itália têm uma representação. E aqui, quantos milhões de brasileiros moram aqui nos Estados Unidos? Uns 2 milhões, talvez? 3? Mais? Enfim, daria para eleger aí uma bancada de uns 10 deputados federais. Mas enfim, me preparando para falar com os senhores, e não é um hábito que eu tenho falar em igrejas, até agradeço o Jonathan Hall, que foi a pessoa que deu a ideia, né, de eu falar com o André, e eu fui lá cheio de dedo para falar com o André. Mas enfim, tivemos a oportunidade também de estar lá no outro lado, falando para americanos, né, na Chapel, como é que era? Era Calvary Chapel, lá em San José. Bem legal também, tivemos encontro com pastores brasileiros lá na costa californiana, e vai ter um evento, um encontro de líderes, e talvez o Jair Bolsonaro esteja também para ir, salvo engano, em março, lá para o lado da Califórnia. Falar para ele fazer uma escala aqui em Orlando, né? Levar a Laurinha na Disney. A melhor maneira de convencer o presidente de alguma coisa é ir ou pela primeira dama ou pela Laurinha. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou fazer aqui pode colocar o próximo slide. Quando eu fizer assim, por favor, é para colocar o próximo slide. Onde é que estão passando? É aqui, lá para trás, né? Obrigado. E a gente já chega com o pé na porta para passar o nosso recado, tá? Realmente é um choque a gente falar, não existe cristão socialista. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso daí, mas porque eu tenho um conhecimento baixo com relação à Bíblia. Eu me considero uma pessoa que, eu conheço os 10 mandamentos, gosto muito de ler salmos, provérbios, mas eu não tenho entendimento como normalmente os pastores e os sacerdotes têm da Bíblia, né, que vivem a vida estudando a teologia. Mas como eu sou um ser político, pode ter certeza que o socialismo, eu sei o que representa, e é por isso que eu vim aqui falar para vocês o seguinte: eu vou mostrar para vocês uma evolução cronológica para vocês entenderem o que significa esquerda. O que é a esquerda? O que isso daí abrange? De onde é que veio? Eu vou citar aqui fatos históricos e um pouquinho de Bíblia, e se eu estiver errado, André, por favor, me corrija, né? Pastor Márcio também, grata satisfação ver o senhor aqui. E a primeira lagoinha que eu tive a oportunidade de ir foi lá em BH, bem legal, e uma oração muito poderosa com algumas autoridades americanas para mover a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, lá em Israel, que eu creio não está muito longe de acontecer não, tá?
Até paninho. Mas vamos lá. Eu só queria abrir para vocês aqui, inicialmente, para dizer que se você não estiver preparado para esse debate, você vai acabar perdendo, né? Eu aprendi na Câmara ali que o mais bobinho enganou pelo menos 40 mil pessoas. Então, no meu primeiro mandato, eu tive o privilégio de ter do gabinete do lado o Jair Bolsonaro. E eu me sentia muito à vontade, porque eu sou humilde o suficiente para reconhecer que eu devo a minha eleição ao meu pai. Então, o que eu fiz? 4 anos quieto na minha, aprendendo o beabá da Câmara. Porque às vezes você chega com a melhor das intenções, vai debater do lado de lá. É um cara que tem acusação de corrupção, o cara, enfim, da pior espécie possível, mas se você der mole, ele te pega. Quer ver só? Solta o vídeo aí da Marieta Severo, que eu vou falar sobre aquilo dali na esquerda, rapidinho. Ou não. Bem, eu vou falar por um pouquinho dessas vertentes, enquanto vai tentando aí o vídeo da Marieta. Pessoal, socialismo, progressismo, bolivarianismo, comunismo, marxismo, isso tudo basicamente quer dizer a mesma coisa. A gente não está falando de uma ideologia com princípios físicos, os princípios deles são maleáveis. Tanto que o próprio Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, falava que tratava-se de um movimento. Vocês podem ver, eu não sei se na Bíblia tem uma passagem dessa, né? Mas o diabo, ele não vai se apresentar a você como diabo, ele vai sempre se apresentar de uma forma atrativa. É igual um estelionatário, ele vai querer se dar bem em cima de você. O que ele vai fazer? Ele vai chegar para você e vai falar, vou me dar bem em cima de você, vou tomar o teu carro. Não, ele vai chegar, ó, tem um bilhete premiado aqui, ó, da Mega Sena, 10 milhões. Me dá só 100 reais que eu te dou o bilhete, que eu estou querendo muito dinheiro. Alguém já viu esse golpe aí do pato? Acontece, né? A esquerda, ela também é assim. A todo momento em que você vai desmascarando a esquerda, ela basicamente, ela vai mudando de nome. Mas eles sempre desaguam em ditaduras pelo simples fato de que eles partem do princípio que eles buscam a igualdade. Num primeiro momento você fala, Eduardo, mas você é a favor da desigualdade? Não. Eu sou a favor da meritocracia. Você tem que dar oportunidade a todos. Sabe por quê? Porque se eu chegar para você e falar o seguinte, nós temos que ter igualdade. Sabe onde é que as coisas são iguais, onde todo mundo é da mesma classe social? Lá na Coreia do Norte. Exceção, claro, o pessoal do partido, que vive muito bem, obrigado. Vê na Venezuela, a esquerda realmente colocou todo mundo igual. A Venezuela tem mais miseráveis e pobres do que o Haiti. Vocês sabiam disso? Ano passado ultrapassou. Agora o Maduro não está passando fome. Ou aquela pancinha dele, será que vocês acham que ele está passando fome? Então, quando você fala, temos que acabar com a desigualdade social, isso aí você entra na tua cabeça e você nem percebe. Você nunca contestou isso. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que conteste isso. Mas no jogo de palavras, a esquerda vai implementando, vai chegando a conta-gotas ao que ela quer. Está difícil de passar o vídeo, né? Será que não vão passar os vídeos? Acho que não? Então vamos para o próximo. Mas era a Marieta Severo dando uma brincada, falando, esse negócio de comunismo, isso aí nem existe, comunismo é na Coreia do Norte, aqui não tem comunismo. É por isso que eu coloquei que não existe cristão socialista. Algumas pessoas que estavam no PSOL, hoje estão no PSB. Eles vão sempre assim, né? Quando deu problema com o PT no passado, começaram a aprender o pessoal lá da quadrilha, eles começaram a migrar. Um foi para a rede, outro foi para o PSOL, outro foi para o PSB. Para quê? Para ir se mascarando. E a nossa cronologia vai começar lá em 1776. Vocês sabem o que aconteceu em 1776? Pô, ninguém. Vai, a Revolução Francesa. Alguém soprou aí, certo. Olha, até eu me confundi, ó. Tá vendo como é que é? A gente erra também? Desculpa, gente. A independência norte-americana. Os Founding Fathers aqui, pode colocar mais adiante. Eu primeiro falo da Revolução Americana porque eu não quero que vocês confundam com a Revolução Francesa. A Revolução Americana, na verdade, a independência dos Estados Unidos, ela foi uma luta por liberdade, por uma constituição. Por quê? Porque os americanos estavam bravos,
que lá na Inglaterra eles decidiam a tributação do café, do chá, quanto é que você ia pagar no tributo do chá, e eles, americanos aqui, não participavam disso. Então eles se revoltaram, né? Tem George Washington, Thomas Jefferson, eles se revoltaram, se organizaram. George Washington, um fazendeiro, tá? Inicialmente um fazendeiro que depois tornou-se militar. Venceram a guerra, fizeram a Constituição. Quando eles fizeram a Constituição, logo depois já vieram as emendas, né? Vocês aqui com certeza conhecem. Primeira emenda, direitos e garantias individuais, e a segunda emenda, o acesso às armas, para você realmente garantir a primeira. Como é que você pode garantir a sua liberdade se você não tem como se defender de uma ditadura? Na Venezuela é proibido você comercializar armas de fogo desde 2013. É como se aquele referendo de 2005 tivesse ganho o sim dos desarmamentistas. E você vai ver, Caracas sempre está no topo, quando não é a número 1 em capitais violentas do mundo. Já chegou a incríveis 119 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. 119. No Brasil, esse número, a média nacional, chegou a bater quase 30. Aqui nos Estados Unidos é 4. Estados Unidos 4, a desarmada Venezuela 120. Será mesmo que quem quer o desarmamento está preocupado com a sua segurança ou está preocupado em controlar a sociedade? Porque quem é que fez desarmamento? Hitler, Mao Tse Tung, Pol Pot, Fidel Castro. Só democrata de primeira linha, né? Próximo. Agora sim. Está vendo o que eu preciso de cola? Revolução Francesa foi em 1789. O rei Luís XVI, tem uma frase dele que é famosa, né? Eu sou o Estado, começou a abusar dos poderes dele de rei. Naquele momento, os poderes dos reis eram limitados pela igreja, pela fé, pela moral. Eu tive um insight esses dias, que é muito comum quando a gente vem nos Estados Unidos, principalmente para nós que não vivemos aqui. Você começa a olhar assim, o asfalto, né? Pô, maravilha de asfalto. O Brasil tinha que ter um asfalto assim. Não, está tudo limpinho, olha só que limpeza sensacional. E aí você começa a pensar que no Brasil não é assim. Bem, eu cresci no Rio de Janeiro. Eu fico imaginando que algumas coisas algumas decorações de rua, principalmente, se fossem colocadas no Rio de Janeiro, não iam durar um dia. O pessoal rouba até fio de cobre do poste, quanto mais bichinho de pelúcia pendurado no poste. Mas, lá em Gramado, que a minha esposa é gaúcha, e a gente gosta de ir para Gramado quando tem oportunidade. Sou bobo não, só tenho cara só. Lá, a cidade é toda decoradinha, e ninguém mete a mão. Por quê? Porque o primeiro freio que você tem é o freio dos valores. Quando você chegou em casa com o caminhãozinho da escola do seu amigo, a sua mãe provavelmente chegou para você e falou, meu filho, isso é feio, vai lá e devolve para o teu coleguinha. É uma educação que vai passando de pai para filho. Certamente tem a função da pena, a função preventiva da punição, tem também. Porque aqui pisou fora da linha, filho. Não adianta ser filho de quem é, pode ser o filho do Papa. O couro vai comer para o teu lado. E isso inibe as outras pessoas. Mas o primeiro freio que você tem para não cometer os crimes são os valores. E é por isso que a igreja ela tem muito sucesso quando ela vai dentro dos presídios. E a esquerda não tem. Por quê? Porque os grupos de esquerda acham que o bandido é uma pessoa que não teve chance, não teve uma oportunidade na sociedade capitalista, logo ele foi marginalizado. Então quando ele pega a arma de fogo e vem roubar o seu celular, na verdade ele está se rebelando contra a sociedade capitalista. É por isso que aquela filósofa do PT, a Márcia Tiburi, fala, eu vejo lógica no assalto. Vocês nunca ouviram, não? Mas eu vou dar uma chance para vocês. Sabem em que país que ela foi se mudar? Ela saiu do Brasil. De repente ela é vizinha de vocês, aí vocês nem sabem. É engraçado, né? Esses caras não vão para Cuba, não vão para Venezuela, não vão para a Coreia do Norte. Viver como cidadão, não é curtir férias não. Tá? Enfim, saem do Brasil para espalhar esse tipo de coisa em outros países. Então, na cabeça de um esquerdista, o que ele faz? Ele quer ensinar um ofício para o preso. Um ofício qualquer que seja, o mais humilde que seja. E isso nunca dá certo. A igreja dá certo por quê? Porque quando a pessoa começa a ter valores de vida, liberdade, os 10 mandamentos,
quando você começa a ter conceitos morais, o cara começa a ter remorso do crime que ele cometeu. Ele sai da prisão e ele não comete um novo crime, não é porque ele está com medo de agarrar mais 1, 2 anos de cadeia, não. É por causa desse freio moral. Depois de dar uma pesquisada aí no projeto do juiz Márcio Bragalha, de Joaçaba, Santa Catarina. Um projeto sensacional, não é da igreja, mas é o exercício que ele faz com os presos ele fala, reeducação do imaginário. Então o rei Luís XIV, no carioquês, perdeu a linha, e a sociedade começou a pensar como é que a gente vai fazer para tirar esse cara de lá. E aí, num ginásio, se reuniram à esquerda os jacobinos e à direita os girondinos. Os girondinos queriam uma reforma, uma constituição para limitar os poderes do rei. Os jacobinos queriam um novo tipo de ser humano, com poder ilimitado. É dizer, deixa Deus de lado e quem comanda aqui o poder é nós, é o povo. E nós nos organizaremos e vamos fazer aquilo que entendemos melhor. Quando a sociedade se afasta de Deus, dá problema ou não dá problema? Tem alguma história na Bíblia, Babilônia? Tem um monte, Sodoma e Gomorra? Está vendo assim alguma coisinha, ó. Pode passar adiante. E tem uma frase do Flávio Morgenstern, em um dos documentários do Brasil Paralelo, em que ele falou, né, a melhor definição de esquerda, eu não lembro agora o autor, mas ele colocou lá, né, precisamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. E ele fala, você quer conhecer a esquerda? Isso é esquerda. Vai ter uma variação mais light, vai falar em enforcamento imaginário, outros não vão enforcar, mas vão deixar presos até morrer, mas basicamente isso é esquerda. Porque naquele período, os jacobinos, após a queda da Bastilha, pensaram, o que a gente vai fazer com os opositores da Revolução? Porque não pode ser contra a Revolução. A Revolução está acima de qualquer coisa. Se lembram que Deus foi deixado de lado. E aí veio o doutor Guillon e fez um instrumento que vocês devem conhecer, chamado guilhotina. E aí começou-se a haver um festival de praticamente 100 decapitações por dia durante um ano inteiro, em praça pública. Inclusive, o rei Luís XIV, a sua esposa e família foram parar na guilhotina. O nosso Robespierre era jacobino, ou seja, era o pessoal que sentava à esquerda no ginásio. Daí o nome esquerda. Esquerda é poder ilimitado. É rompimento com tudo que existe antes, com as tradições, com os valores judaico-cristãos. E qualquer coisa que eles entendam que seja um obstáculo, eles não têm Deus no coração. E aí vocês vão começar a ver como que os mandamentos vão começar a ser esquecidos. E do outro lado, à direita, os girondinos, que eram reformistas, queriam uma constituição, ou seja, ele consegue preservar o que de bom evoluiu a sociedade e vai sempre adaptando. É como se tivesse uma casa velha. O girondino, de direita, ele entra e fala, precisamos reformar, trocar a parte elétrica, né, fazer um puxadinho, que de repente vai vir mais alguém aqui visitar a gente. O da esquerda não, ele quer tocar fogo, queimar a casa para construir uma casa do zero. Pode colocar adiante? Então daí é que vem a esquerda. E tem uma frase também do Robespierre que fala o seguinte, virtude sem terror é funesta, terror sem virtude é ineficaz. Terror não é nada mais do que a imediata, severa e inflexível justiça. Maximilien Robespierre. Então é basicamente dizer, eu gosto do terror e o terror é bom. Para quê? Para você controlar a sociedade. Isso daí teve um efeito, né? Lá na Inglaterra, no Reino Unido, tinha um irlandês, o Edmund Burke, que é um dos pais, aí, o avô do conservadorismo. Ele criticou muito a Revolução Francesa, em que pese na Inglaterra as pessoas terem também visto um derramamento de sangue, mas por outros motivos, que não esses da França. Sabendo então a origem da Revolução, próximo por favor, a origem da Revolução Francesa, e sabendo que a Revolução Americana não tem nada a ver com a Revolução Francesa, em que pese a França ter financiado a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, mas simplesmente porque eles tinham uma rivalidade e disputas de comércio com a Inglaterra.
E a Inglaterra é que colonizava os americanos. Alguém conhece esse mandamento? Eu acho que Robespierre o desrespeitou só um pouquinho. Mais adiante, 1848, aí vem uma pessoa que certamente vocês conhecem. É o Karl Marx. Levanta a mão para mim aí, quem conhece o Karl Marx? Vocês conhecem, claro. Conhece, boa parte conhece. Era um alemão que em 1848 ele fez o Manifesto Comunista. Mais adiante, ele fez também o livro O Capital. E basicamente, ele repetia aí esse discurso que eu acabei de falar da busca pela igualdade. Ao contrário do capitalismo, porque o capitalismo não é o oposto de comunismo não, tá, pessoal? Capitalismo, desde o começo, sempre existiu. É aquela velha historinha que a gente aprende na escola. O carpinteiro produzia 10 mesas iguais a essa. Aí ele precisava trocar por 1 litro de leite, 1 quilo de carne, 1 quilo de sal. Só que para facilitar as trocas, ele começou, ao invés de vender, a trocar sempre a mesa dele, surgiu um intermediário que falou, olha, eu compro todas as suas mesas, te dou aqui um cheque, e você apresenta esse cheque para o seu colega lá que vai te vender leite. Ele vai ter a certeza que esse cheque, ele vai poder vir aqui no banco e pegar o que ele quiser aqui de cadeira, de mesa, de sal, de ouro, e assim começou a facilitar as trocas, né? Primeiramente com o sal, depois com o ouro, depois veio a cédula, depois veio o cheque, as instituições financeiras, e hoje em dia a gente está no Bitcoin. Mas sempre através de um acontecimento espontâneo. O capitalismo ele vem se aprimorando com o passar do tempo. O comunismo não, o comunismo foi uma ideia criada de sociedade que tenta-se até hoje colocar a goela abaixo das pessoas, sempre embasada na busca pela igualdade, que sempre dá problema, como eu falei aqui. Mas eu queria puxar um aspecto legal do Karl Marx. Pode passar. O que o Karl Marx pensava sobre família? E aí eu trago aqui o que o Karl Marx escreveu. Eu acho que a família é algo que todos nós prezamos e faz parte da nossa milenar cultura judaico-cristã. Falou em esquerda, os caras roubaram até o slide, ó. Show! É guerra. Eu vou ler. Aí. Pô, Karl Marx, devolve aí. Mas vamos lá, rapidinho aqui, ó. Supressão, isso aqui está escrito no Manifesto Comunista. Isso aqui é o documento máximo dos comunistas. Marxistas, seja lá como queira chamar, socialista, bolivariano, é tudo a mesma coisa. Supressão da família. É assim mesmo, tá? Eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V. Não fui eu que bati o texto, não. Até os mais radicais se indignam com este propósito infame dos comunistas. Sobre o que assenta a família atual? A família burguesa. Sobre o capital. Sobre o proveito privado. Os caras são tão doentes que eles acham que a relação familiar, se você tirar o capital, vai deixar de existir. Como se o pai e a mãe cuidassem do filho, porque o filho vai dar uma benesse burguesa para ele. Ou vai trazer dinheiro, ou vai servir para ele explorar de alguma maneira. Onde tem autoridade, esses doentes enxergam uma exploração. Eu dou graças a Deus que meu pai tinha autoridade sobre mim quando eu era criança, que senão a quantidade de besteira que eu teria feito, eu muito provavelmente teria até me matado. Sobre o capital, sobre o proveito privado, completamente desenvolvida, ela só existe para a burguesia. Mas ela encontra o seu complemento na ausência forçada da família para os proletários e na prostituição pública. A família dos burgueses elimina-se naturalmente com o eliminar deste seu complemento. E ambos desaparecem com o desaparecer do capital. Foi o que eu falei, tirou o dinheiro, ele acha que não vai existir família. Censurai-nos, porque queremos suprimir a exploração das crianças pelos pais, confessamos esse crime. Mas dizeis vós, nós suprimimos as relações mais íntimas ao pormos no lugar da educação doméstica a social. Ele está basicamente aqui falando o seguinte,
Essa sociedade burguesa, onde o pai fica educando o filho para ser um burguesinho, a gente vai acabar com isso. Quem vai educar o seu filho somos nós. Vocês já sentiram essa ideia em algum lugar? Vocês começam a entender o problema que eu tenho quando eu quero aprovar o meu projeto de lei de homeschooling no Congresso? Porque a esquerda é a favor que toda criança passe pela escola, porque a chance de doutrinação dela é tremenda. Eu vou contar para vocês uma história, abrir um parênteses aqui, que eu nem ia contar não, mas rapidinho. Quando teve o 11 de setembro, eu estava na escola que eu estudava, e naquele tempo não tinha internet, não tinha smartphone, e começou um zum, zum, zum. Poxa, estão bombardeando os Estados Unidos, alguma coisa está acontecendo, Nova York está sob ataque, tal, e ninguém sabia o que era, mas todo mundo está comentando o que está acontecendo. Quando acabou, eu estudava de manhã, quando acabou a escola, a gente cruzou a rua, e tinha um restaurante em frente à escola, e tinha uma televisão. Quando os aviões se chocaram com as torres gêmeas, metade da turma aplaudiu. Por quê? Porque tinha um professor ensinando a todo momento que o imperialista é o malvadão, os Estados Unidos exploram os outros, a tal ponto de excitação psicológica, que mesmo vendo que ali ocorria um assassinato de milhares de pessoas, publicamente, sem pudor, uma boa parte, eu digo assim, sem chance de errar, a maioria da turma aplaudiu, para vocês terem noção, até onde vai essa doutrinação. E vocês achando que é só a mulher que quando entra na Universidade Federal, deixa o sovaco cabeludo, raspa a cabeça, né? Vai muito pior. E não está também a vossa educação determinada pela sociedade, pelas relações sociais em que educais, pela intromissão mais direta ou mais indireta da sociedade, por meio da escola e etc.? Os comunistas não inventam o efeito da sociedade sobre a educação, apenas transformam o seu caráter, arrancam a educação, a influência da classe dominante. Então é o que eu te falei, ele está querendo utilizar as escolas como maneira para doutrinar a sociedade a ter o pensamento, né, comunista. Próximo, por favor, meu caro. Aí não vai passar, né? Vê se passa. Dá um stop. Porra, show de bola que passou. Conselho para você. Deixa eu ver se tem muito homem aqui, jovenzinho. Conselho para você impressionar a gatinha. Mas só depois de casar. Chama ela para assistir esse documentário. Chama-se Under the Sun. Sob o Sol. É um documentário feito por um diretor russo, que ele conseguiu, depois de anos, acho que foram depois de 2 anos, ou 2 anos foi ele gravando, ele conseguiu autorização para filmar na Coreia do Norte, e a equipe dele, sabe como é que eles faziam para filmar na Coreia do Norte? Tudo lá é um teatrinho, a pessoa do governo, ela fica do lado do cinegrafista, e depois de filmar, ele pega o cartão de memória do cinegrafista, olha e vai deletando tudo que não pode. Quando só tem matéria positiva do governo, ele vai e devolve. Aí, para burlar isso, eles conseguiram, com 2 cartões, eu não sei se a câmera tinha 2 cartões, ou se no meio da filmagem, a fotógrafa lá, ela trocava o cartão, e ela pedia para ir no banheiro e botava na calcinha. O memory card, onde eles gravavam tudo. Então, a história acompanha uma criança, no tempo de escola, ela é uma ginasta, mostrando como a educação é na Coreia do Norte, como é que ela é boa. Pode rodar. Isso é uma escola. A nossa heroína, né, a protagonista, claro, vai para a melhor escola da Coreia do Norte. Nunca vimos crianças entrando ou saindo das escolas, exceto uma vez, quando o roteiro solicitou crianças que provavelmente moram na escola. O mesmo vale para os operários das fábricas onde filmamos Os Pais de Lee. Os operários vivem em barracas em campos. As crianças podem passar mais tempo estudando e os adultos podem se dedicar mais aos amados empregos. A criança é do Estado, tá? Não é dos pais. Aí a protagonista. Quando entramos na Liga das Crianças, e se pergunta o que mais pode fazer pelo grande líder. Ela está repetindo tanto o texto ensaiado, que ela se estressa e começa a chorar.
E aí, o agente do comunismo do lado dela vai falar para os pais, fala alguma coisa para ela sorrir. Acalme ela, diga a ela que vai ficar tudo bem. Pare o choro dela. Tente pensar em algo bom. Olha o que ela vai falar. Pense em algo bom. Não sei o que. Pense em algo bom e engraçado que aconteceu com você no passado. Faça ela dizer algo alegre. Você sabe algum poema alegre? Aí ela começa. Fundada pelo grande líder Kim Il-sung, mantida viva pelo grande e brilhante comandante Kim Jong-il, e liderada pelo respeitado líder Kim Jong-un, entrei na Liga das Crianças e juro que sempre, em todo lugar, que vou pensar e agir no espírito dos grandes generalíssimos e de acordo com os ensinamentos do respeitado líder Kim Jong-un para tornar-me uma reservista confiável do movimento revolucionário Juche para a construção do comunismo. Continuando de geração para geração, eu juro. Você vê que com 6 anos de idade, na cabeça dela, você acha que ela falou de Jesus, de Deus, pensou na vida eterna, pensou em momentos bons com a família? Não. Ela está tão doutrinada, que o que faz ela feliz é citar um poema enaltecendo o generalíssimo Kim Jong-il, Kim Jong-un, que são os líderes revolucionários do comunismo. Próxima. E você vai ver, se você puxar no YouTube, você vai ver deputado do PT, na Comissão de Educação, falando que não é bem assim não, que as crianças pertencem aos pais não, tá? Vai falar que o Estado também tem participação nisso. Vai abrindo o teu olho, porque a gente vive o melhor momento do ser humano, o momento mais desenvolvido, o momento de mais conforto. Então é difícil às vezes para a gente conseguir imaginar que a gente possa cair numa situação como aquela. Falei Coreia do Norte, né? PCdoB lança manifesto em apoio à Coreia do Norte. Abre aspas. Não me associo a quem diz que a Coreia do Norte é uma ditadura. Fecha aspas. Deputado Paulo Ramos, do PDT. G1, Globo News. André Fran, Felipe Ufo e Rodrigo Celebrian desembarcam na Coreia do Norte e mostram a rotina de uma viagem de turismo ao país mais fechado do mundo e com contrastes com a vizinha Coreia do Sul. Aí aqui no relato, teve parque aquático, estação de esqui, museu de ciência, que não deve nada ao de São Francisco nos Estados Unidos. O único lugar que não pôde ser registrado foi o mausoléu dos líderes. Nunca vi algo tão majestoso. Deixa o de Lenin em Moscou no chinelo. Os populares que visitaram o local com a gente choravam copiosamente durante todo o passeio. Fiquei com vontade de ir para a Coreia do Norte. Deve ser melhor que a Disney. Mas você vai vendo como é que vai se suavizando. Os caras não têm a cara de pau de escrever matéria dessa não. Um país que você precisa de autorização para sair. Se bem que aqui tem Cuba aqui embaixo, que também precisa, né? Outra maravilha comunista. E aí, o nosso querido Karl Marx, a definição dele de família, quando em casa, eu aprendi que honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. É mais um dos 10 mandamentos esquecidos pela esquerda. Então, quando a pessoa fala para você assim, sou marxista, é disso aqui que ela está falando, tá? Morte de opositores, destruição da família. Eu só estou apresentando fatos para vocês. Se eu entrar com a minha opinião, aí eu tenho que me segurar que eu também sou ser humano. E aí estão os nossos maravilhosos líderes comunistas. Num hall, né, o Hitler tem aquela discussão, né? Quem é de direita fala que Hitler não é de direita, quem é de esquerda fala que Hitler não é de esquerda. Tem toda uma discussão, mas no final das contas ele acabou disputando o poder com a União Soviética. Esse negócio de que Hitler não era de esquerda porque ele guerreou com a socialista União Soviética do Stalin. Baboseira, tá? O Stalin, quando ele chegou em Stalingrado e ele começou a voltar com Hitler para o território da Alemanha, ele foi até a Polônia. Quando chegou na Polônia, estava tendo uma insurreição dos poloneses contra Hitler. Uma pequena resistência polonesa. Por quê? Porque os poloneses sabiam que com os soviéticos chegando, eles iam implementar o comunismo na Polônia. E o governo da Polônia, que estava no exílio na Inglaterra, era anticomunista.
Quando o Exército Vermelho chegou na Polônia, eles pararam no rio Vístula, ficaram olhando nazistas guerreando com poloneses, e é claro, os nazistas, superioridade muito maior, bélica, massacraram os poloneses. Depois que eles massacraram os poloneses, aí o Exército Vermelho foi lá e entrou na Polônia. Se seguisse reto na Polônia, rapidinho já ia chegar em Berlim. Mas o que eles fizeram? Pararam. Porque o objetivo não era libertar os países, era trocar uma ditadura nazista por uma ditadura comunista. E aí eles desceram. Bulgária, a Hungria teve lá se libertou sozinha, mas acabou fazendo parte da cortina de ferro. Lituânia, Macedônia, todos aqueles países ali da cortina de ferro do leste europeu viraram comunistas, viraram satélites, né, da União Soviética durante décadas. E nessa daí, o Stalin foi fazendo a festa. Então nós temos aqui o Mao Tse Tung, recordista, 78 milhões de mortes, e esses números variam porque são ditaduras muito fechadas, mas o consenso histórico fala mais ou menos isso, 60 a 78 milhões de mortes, só o Mao Tse Tung. Essas mortes somadas, aqui por favor, Tati, eu tirar aqui o Enver Pasha, o Hideki Tojo, o Leopoldo da Bélgica também, esses aí são reis do passado, não dá para se dizer que são comunistas. Mas enfim, em 100 anos de comunismo morreram mais pessoas do que todas as pandemias e todos os desastres naturais registrados pelos seres humanos de toda a história da humanidade. 100 anos de comunismo, mais pessoas assassinadas do que tudo isso. Mas não parou no nosso querido Marx, foi mais adiante. E agora eu vou dar uma acelerada. Em 1937, na Itália, veio o Antônio Gramsci. O que o Antônio Gramsci falava? Ele falava o seguinte: olha, o Marx, ele está certo, ele quer o bem, ele quer a igualdade. Só que nesses países, onde tem instituições fortes, onde tem valores judaicos cristãos fortes, onde as pessoas estão acostumadas com eleição, Estados Unidos, uma parte da Europa já, vai ser muito difícil de implementar pela força o comunismo. Então vai dar mais certo se primeiro você fizer uma revolução cultural. Se você mudar a cultura do povo, o poder político vai chegar automaticamente. E aí, o Gramsci, e a Cadernos do Cárcere, esse livro, porque ele ficou preso na Itália, ele é um dos fundadores do Partido Comunista da Itália. Aí, pro azar nosso, um russo pegou esses cadernos, organizou um livro, e nos anos 60, um outro infeliz traduziu para português e chegou no Brasil. O nosso querido Gramsci, ele basicamente falava o seguinte, né? Para você não tomar quartéis, para você tomar escolas. E aí começou a infiltração, né, principalmente nas universidades. Inclusive fala-se no Brasil que esse foi um dos erros dos militares, né, de ignorar essa parte. Hoje em dia é muito fácil a gente falar, porque a gente está vendo os problemas que isso aí dá. Mas à época, eles pensavam, cuidou da economia, está indo bem na economia, está tranquilo. E relegou esse pessoal estradalhoso aí para a parte cultural. Se eles pegassem armas, aí os militares iam lá e também colocavam as deles. Teve guerra do Araguaia, teve embaixador americano sequestrado, teve cônsul japonês, 4 aviões sequestrados no Brasil, 2 deles pelo menos levados para Cuba, assassinato do major alemão, assassinato do jornalista Regis com a bomba de Guararapes em Pernambuco em 66. E daí começou-se toda a guerra interna. Porque quando os militares chegam ao poder em 64, eles falam, olha, não vai ser por muito tempo não, vai ser rapidinho, só uma transição. Mas em 66, quando mataram o almirante e o jornalista Regis do aeroporto de Guararapes, em Recife, aí a coisa começou a mudar. Até culminar em 68, no AI-5, que foi o quê? Foi uma redução das garantias individuais. O AI-5 foi o quê? Prisão para averiguação em 24 horas. Foi dar o direito aos policiais para ele olhar a sua carta, caso ele ache que ela é suspeita. Acabou com o sigilo das correspondências. Então isso tudo foi flexibilização das garantias fundamentais. E por outro lado, a Itália também vivia esse mesmo momento. Só que lá não teve AI-5. Teve o mesmo tipo de coisa, mas através de plebiscitos. E a população aprovou os plebiscitos para reduzir os direitos fundamentais e permitir um combate mais efetivo contra os terroristas. Vocês conhecem esse cara aqui? Battisti? O Battisti é desse tempo. Eu visitei um dos aleijados que ele deixou, né? O Alberto Torregiani, lá na Itália.
O Battisti tinha um grupo chamado Proletários Armados para o Comunismo. Além desses 4 que ele matou, um desses 4 era o pai do Alberto, que era um joalheiro. Ele matou e no meio da troca de tiro lá, no meio do assalto, ou sei lá o quê, ele ainda baleou o Alberto Torregiani, a bala pegou na coluna e ele até hoje está na cadeira de roda. Eu encontrei com ele porque ele queria agradecer ao Jair Bolsonaro por não ter dado uma vida fácil ao Battisti, coisa que o Lula fez. O STF, à época, falou, vou extraditar, não vou extraditar, vou extraditar, não vou extraditar. Quer saber? É uma decisão do presidente. Aí chegou o Lula e falou, não, Battisti, pode ficar no Brasil, está de boa. Você só cometeu 4 homicídios qualificados, mas foi pela causa. Então a justiça italiana que te condenou é uma ditadura, você é perseguido, fica no Brasil. Quando o Bolsonaro estava para chegar, o que ele fez? Janeiro, 1º de janeiro, o Bolsonaro toma posse. Em dezembro, picou a mula. Mas Deus é grande. Ele foi para a Bolívia, achando que estava tudo tranquilo, no coleguinha do Foro de São Paulo. E o Evo Morales, para fazer uma média, mandou ele para a Itália. Está lá cumprindo prisão, por mim, estou muito preocupado com isso não. Próxima. E nesse meio tempo, aqui nos Estados Unidos, surgiu o Saul Alinsky. O Saul Alinsky é o pai da nova esquerda. Ele é o mentor de pessoas como Barack Hussein Obama, como Hillary Clinton, que fez o seu TCC em homenagem a Saul Alinsky. Quem é esse tal de Saul Alinsky? Vamos colocar adiante? Pode dar um play nesse vídeo, por favor. Aí você começa a ver, né?
Você pergunta para o homossexual, quem é mais contra o homossexual? O pessoal da esquerda, aqui, né, do discurso de ódio, ou o pastor André Valadão? O cara, vamos trocar, pastor André Valadão não, Jair Bolsonaro. O cara, se ele não estiver bem informado, ele vai achar que o Jair Bolsonaro é o demônio, que ia acabar com o homossexual, não sei o quê. E, na verdade, o Jair Bolsonaro é o único que dá a chance real do homossexual sobreviver através do acesso à legítima defesa de armas de fogo. O Jair Bolsonaro fala abertamente isso. Como é que isso daí seria odiar um homossexual, gente? Ele é um ser humano. Agora, os nossos inimigos não têm pudor nenhum de processar os outros colocando-lhes a pecha de homofóbico. No passado, teve o PLC 122 no Congresso Nacional. E basicamente iria criminalizar, ia mandar para a cadeia, começando com 3 anos de cadeia, o pastor que lesse determinados pontos da Bíblia quando fala de homossexualismo. Se eles processaram o Jack, confeiteiro, porque ele não fez um bolo para um casamento gay, vocês acham que eles iam fazer o quê, caso um pastor se recusasse a casar 2 homens? Mas o que me deixa mais triste, sabe o que é? É que o homossexual, ele é massa de manobra nisso daí. Ele é só a porta de entrada, ele só é usado para atacar a família, para amanhã vir o poliamor, e todas as configurações possíveis e imaginárias de família. Quando tudo é família, nada é família. Eu amo meu cachorro, a Beretinha, meu vira-latinha. Vou me casar com ela e formar uma família, e daqui a pouco eu vou lá no cartório exigir direito de sucessão, sei lá o quê. Gente, isso é loucura. O casamento, o acasalamento, tem alguns requisitos. Primeiro, tem que ser 2 seres, da mesma espécie, de sexo diferente. Qualquer configuração fora disso não gera filho. E é por isso que está na nossa Constituição a família. No artigo 225, se não me engano, parágrafo 3º, o homem e a mulher viverão em união estável e o Estado facilitará a conversão em casamento, para preservar essa célula da sociedade, que dali vem todo o resto, vem a transmissão de valores, vem o trabalho, vem o desenvolvimento de toda uma sociedade. E para mais do que isso, né? O Saul Alinsky, ele tem uma frase clássica: a causa nunca é a causa sempre é a revolução. A causa de fechar igrejas na pandemia não é para preservar a tua saúde. A causa de fechar igreja na pandemia é para você não ouvir o seu pastor, porque por vezes o seu pastor é um cara corajoso demais e coloca alguém para falar contra a esquerda dentro da igreja dele. Mesmo a igreja, falando de você mesmo, André. E ninguém é obrigado a ficar aqui para me escutar não, tá? Pelo amor de Deus. Vocês são livres aqui para, se quiser sair ou tomar uma água, enfim. Mas lá fora vai se ver com meu segurança, hein? Democraticamente, brincadeira, gente. E aí, falando do Saul Alinsky, embasada em mentiras para tapear a sociedade, conseguir os seus objetivos e dominar o jogo político, a gente lembra de outro mandamento, né? Que no popular eu não mentirás, e aqui está: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Adiante, que a gente já está quase acabando, por favor. Em 74, além do Saul Alinsky, o Gramsci deu outra cria também. É o nosso querido patrono da educação brasileira. Vocês não gostaram? Vocês não têm orgulho? É o patrono da educação brasileira. Ele é cheio de título honoris causa. Igual o Lula. O Lula também, né? Cheio de título honoris causa. O Paulo Freire, ele lançou em 74 o livro dele, Pedagogia do Oprimido. Tem vários outros pedagogias, Pedagogia do Excluído. Mas a influência dele vem desde os anos 60, porque em 64, com a chegada dos militares, uma parte da esquerda foi para a luta armada, a exemplo do que ocorreu na Revolução Bolchevique, na Revolução Chinesa de 49, em Cuba em 59, e uma parte começou nesse projeto cultural, de revolução cultural. E é engraçado, porque o Paulo Freire, ele, como a esquerda sempre faz, no primeiro momento você acha até bacana o que ele fala. A esquerda mesmo fala em igualdade, você fala, poxa, legal, só que só não te conta o que é igualdade por baixo, né?
Ele fala o seguinte: não existe mais saber nem menos saber, existem saberes diferentes. E é verdade, o professor, quando ele dá aula, ele também aprende com o aluno, é uma via de mão dupla. Só que aí você começa a acabar com a autoridade do professor. Se não tem saber maior ou menor, quem é esse cara para querer me ensinar alguma coisa? Ele também aprende comigo, estamos no mesmo nível. Se não existe mais saber nem menos saber, por que o meu pai está falando que é certo para mim? E eu já vi na Credem, comissões de relações exteriores, documentos internacionais para serem aprovados pela comissão, falando no princípio do interesse maior da criança. São palavras doces, o jogo deles é doce, é suave. Se você não prestar atenção, você vai morder a isca deles. E quando se tornar muito óbvio, talvez já tenha sido tarde demais. E o Paulo Freire, ele ainda fala em aplicar a realidade no aprendizado. Eu não vou explicar não, vou pedir para soltar o próximo vídeo e vocês vão ver com os olhos de vocês isso daí. Pode ir passando, pode ir passando. E esse aí, pronto, pode soltar esse vídeo aí, por favor. É antigo o vídeo, tá? Quadro com fotos, imagens. Pedra ali, a palavra pedra é retratada com pedra de crack. Para, por favor, no YouTube, se puder no YouTube não exibir, porque agora entra uma matéria da Globo, tá? Desculpa, eu esqueci de avisar, porque talvez derrubem aí a transmissão. E depois pode voltar, que depois vai entrar uma matéria da Globo. Perdão, meu cara, esqueci de avisar. Cada foto daquela do Paulo Freire é um susto, né? E tem um deputado que se chama Paulo Freire, de Campinas. Eu falo que ele é o Paulo Freire do lado bom da força. Dá aquela adiantada ali até metade. Acabei que bananei tudo e foi mal. Não? Então deixa de novo aí, tem um minutinho inicial aí.
eu nem sei quem ele votou, mas eu te garanto, ele é conservador. E isso acontece com o brasileiro. Ele nem sabe, mas ele é conservador. Por quê? Porque ele está falando, fala com teu filho. O pai tem que ter autoridade sobre o filho, tem que manter a família. E nisso tudo daí, você vai percebendo esses traços de conservadorismo. E é por isso que a gente vem para cá também, não, é claro, eu sou um ser político, mas não para falar de política. Eu estou falando isso aqui de família, gente. Estou falando que tem gente que é contra a família. Se depender aqui daquele deputado aqui do PDT que eu mostrei, se depender daquele partido aqui que apoia a Coreia do Norte, se depender daquele meio de comunicação que dá uma romantizada na Coreia do Norte, o teu filho vai morar na escola e vai aprender isso aqui. Se você não fizer nada, é isso daqui que te espera. E é por isso que é tão interessante eles nos censurar. Porque você não pode nem falar. Por quê? Porque se você falar e expor isso daqui, a sociedade vai se revoltar. Certamente aqui talvez, tem alguém que tenha se recuperado no mundo das drogas. E sabe que não é o futuro que as pessoas desejam. Não é o melhor futuro para você, esse mundo das drogas. E finalizando, em 1990, a gente tem a criação do Foro de São Paulo. Você vai percebendo como é que é uma evolução, vai tudo agarrando uma coisa na outra. Um perdendo a linha de matar, achando que pode fazer tudo com as próprias mãos, que está nesse mundo aqui, terreno, mundano, e depois daqui não tem vida. Esse negócio de religião é retrocesso, é retrógrada do passado. Vai passando por outro que quer a igualdade geral, o outro que diz que primeiro faz a revolução cultural para se chegar nesse mundo perfeito, o outro tem uma outra técnica, o outro traz aqui para o Brasil, começa a invadir as universidades, e assim vai esse movimento, chegando ao Foro de São Paulo. Nessa foto aqui está o Lula, tá, gente? Talvez não dê para vocês verem. Em 1989 caiu o Muro de Berlim, e pouquinho depois teve o colapso da União Soviética. Principalmente o americano, ele achou o comunismo acabou, porque na cabeça dele o comunismo era o quê? Estados Unidos contra a União Soviética. A União Soviética foi à falência, Estados Unidos ganhou. Acabou o comunismo. E não é assim. O comunismo é uma bactéria esperando o sistema imunológico, as suas defesas baixarem para eles voltarem. Então, no momento em que todos achavam que o comunismo tinha acabado, na verdade, eles só estavam se organizando aqui no Foro de São Paulo. E daqui, 10 anos depois, na verdade 9, né? Porque o primeiro a ser eleito foi o Hugo Chávez, em 99, começou-se a ter todos os líderes do Foro de São Paulo como presidente. Evo Morales, Néstor Kirchner, Lula, depois Dilma, Hugo Chávez, Correia no Equador, enfim, Mujica, Bachelet, um domínio total de esquerda na América Latina. Mas tinha uma pessoa que já alertava a gente, que era o Olavo de Carvalho. Pode passar o vídeo. Ele falou, agora eu acho que a esquerda está no momento de ascensão. Então, o domínio cultural da esquerda foi de tal maneira nos meios acadêmicos, que se o cara botar a camisa do Bolsonaro, é capaz de ele entrar na porrada, como aconteceu na Universidade Federal do Ceará, em 2018. Ou na UNB, que o garotão levou uma bandeira lá da monarquia e literalmente caiu na pancada com o movimento esquerdista da faculdade dele. Pode adiantar. Porque a tática deles mudou. Eles não vendem mais aquele futuro onde todos serão iguais. Agora, percebendo que o operário trabalhou, ganhou dinheiro e tomou gosto pelo capitalismo, então o operário não vai mais se unir e fazer a revolução comunista,
eles agora apostam na pauta identitária, aquela do Saul Alinsky, onde você vai dividindo a sociedade e as minorias vão fazendo a maioria. Pode ver, há 15 anos atrás nem existia a palavra homofobia. A palavra homofobia surgiu e, na sequência, um político de esquerda vem para se apropriar, para ser o defensor daquela categoria. É com os homossexuais, é com os negros, é com as mulheres, e é com todo mundo que ele consegue perceber que tem ali uma pessoa fracassada, um pouquinho de ranço. Ela tenta explorar isso daí, ela tenta dizer, olha, não é que você é feia, você, menino, é gordo. É o padrão de beleza da sociedade que está errado. E aí você começa, aí tem a associação dos gordos, já está o Big Brother lá falando de gordofobia, enfim, mais uma divisão da sociedade entre gordos e magros. E eu não vou nem te dizer quem é que vai ser acusado de gordofobia na eleição esse ano, tá? Alguma coisa vai pintar, né? Sem freio, falar tudo. Então, esse contexto... Não, volta um pouco. Enfim... Mas sem Deus no coração, os caras não têm vergonha, o Lula rouba e tem gente que fala Lula livre. O Foro de São Paulo, inicialmente, criado nos anos 90, hoje mudou de nome, virou o Grupo de Puebla, que é o que eu estou falando, né? Todo esse movimento. E não adianta, o regime militar que acabou em 1985, em 2011 a Dilma estava criando a Comissão da Verdade. Para quê? Para esculachar todo dia os caras, para não ter assim a chance de retorno. Quando meu pai foi eleito, e eu comecei a colocar as diferenças entre Jair Bolsonaro e Lula, Jair Bolsonaro e Dilma, logo pintava alguém comentando, você não esquece o PT, não vai deixar o PT para lá não? Eu falei, não, vocês não esqueceram os militares que saíram do governo em 85, e em 2011, vocês estavam criando Comissão da Verdade, para fazer relatório e botar no livro das crianças que Zé Dirceu um herói. Dá um Google que você vai achar, foto dele em praça pública, assim, universidade, Zé Dirceu, ídolo da sua geração. É sério, gente. Em 64 não foi golpe não, tá? Assim como em 2016 também não foi golpe. Em 64 o povo foi para a rua. E o Congresso, em 2 de abril, decretou vaga à cadeira de presidente da República. Em 9 de abril, foi eleito, através do voto indireto, que era o que a Constituição à época previa, o general Castelo Branco, que só subiu a rampa presidencial em 2015. Em 15 de abril. Entre 15 de abril de 64 e 2 de abril de 64, quem é que foi o presidente da República? O presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Isso tudo, sabe onde é que está? No Diário Oficial do Congresso. Só que um outro muito democrático, chamado Randolfo Rodrigues, vocês devem conhecer, senador, ele anulou a sessão de 2 de abril de 64. A sessão que decretou a vacância da presidência da República, ou seja, ele retroagiu para reescrever a história. Só que um cara malandro, chamado Jair Bolsonaro, correu no subterrâneo do Congresso, tirou cópia do Diário Oficial do Congresso, porque senão esse documento sumiria. E eles poderiam colocar nas escolas que não houve cassação, que não houve votação. Vocês conseguem perceber a maldade desse pessoal em querer manipular, em querer reescrever a história? E se você nada fizer, cristão, daqui a 10 anos, Dilma foi uma presidente democrática eleita que sofreu um golpe. Vocês têm dúvida que se vai estar isso daí? Mas a gente não vai deixar não. Vamos continuar adiante, que a gente está no final. Não tem salvador da pátria não tem, o Eduardo vai fazer tudo, o Ciclano vai fazer tudo, não. A gente vai fazer, todo mundo junto. Eu vou mostrar no final. E para finalizar, para mostrar a desfaçatez desse pessoal, tem as provas do Enem, que graças a Deus, né, cada vez mais fazendo parte do passado. Tem um banco de dados com as questões que vai mudando aos poucos, assim como os livros do MEC. Os contratos acho que são de 3 anos ou de 2 anos. Então demora ainda um tempinho para você contratar os livros corretos. Está aí uma amiga que é reverenciada pelo movimento feminista, Simone de Beauvoir, é até difícil de falar. Olha o que essa querida fala, ídola do movimento feminista, abre aspas, em minha opinião, enquanto a família, o mito da maternidade e o instinto maternal, cara, quando nasce a criança, a coisa que a mãe mais quer no mundo é ficar junto do bebê, cara. Até amamentar, que é um negócio que a Heloísa fala, que às vezes dói, a criança morde o peito, mas ela está toda feliz lá amamentando. Ainda tira a onda, né? Você nunca vai saber o que é isso.
Às vezes a Jorge já tentou mamar no meu peito, assim, ela fez a cara, enganei a criança. Mas enfim, um momento lindo, e está aqui a Simone de Beauvoir. O mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Vou fazer a pergunta para você: você é oprimido na sua casa pela sua mulher? Não é o contrário, né? Quer dizer, vocês entenderam? A última palavra em casa é sempre a nossa, né? O sim, senhora. Mas enfim, eu estou rindo, mas ela deseja o mito da família, o mito da maternidade, para que sejam destruídos. Aí você fala, um absurdo desse. Pode passar para o próximo. Aí está ela com o marido dela ali, o sastre, conversando com o Che Guevara. Aí ela vai e me para na prova do Enem, de alguns anos atrás, né? Já não é mais no governo Bolsonaro. Mas olha a questão: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Eu fico pensando no passado, quando não tinha como é que é o nome do ultrassom, que aí nascia, né, o médico falava, né, é menina, é menina. Hoje em dia isso daí estaria proibido, né, ou o médico na cadeia. Olha a agressão que eu olho para a pessoa, eu identifico ela como homem ou mulher, e a pessoa, não bastando se sentir ou se identificar do outro sexo, ela quer que você, na sua cabeça, também a trate como se fosse aquilo que você não está vendo. Isso é uma agressão psicológica também. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Beauvoir, Simone, o segundo sexo. Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar o movimento social que teve como marca. Enfim, você está aqui estudando feminismo. E quando cai numa prova do Enem, você começa a estudar essa coisa aqui desde o primeiro ano do ensino médio. O vestibular não é só no terceiro ano, você passa no primeiro, no segundo e no terceiro ano, estudando esse tipo de coisa. Quando vocês vieram aqui para os Estados Unidos e conseguiram o trabalho de vocês, que a maioria dos brasileiros vem para cá para ralar, porque não tem oportunidade no Brasil, caiu feminismo na sua entrevista para saber se você seria um bom profissional? Para que interessa isso daqui, gente? Você, pai e mãe, deixa o seu moleque lá, 14, 15 anos na escola, é para aprender isso daqui? Pelo amor de Deus. Aí a gente tira isso aí do Enem, eles vêm falar que nós somos homofóbicos, nós somos contra as mulheres, enfim, toda aquela guerra de narrativa, né? Pode passar, por favor? Aí tem outra questão também, que é o dicionário dos travestis. Absurdo, absurdo. Por que você vai ter que estudar no seu vestibular o dicionário dos travestis, meu Deus do céu? Que eu nem sabia que existia um negócio desse. Agora é só esperar, daqui a uma semana está pintando lá na Câmara mais um oficial de justiça para me processar, agora por transfobia. Próximo. A nossa guerra, pessoal, ela é uma guerra de longo prazo, né? Vocês estão aqui na terra dos Founding Fathers. Tem uma frase atribuída ao Thomas Jefferson que fala: o preço da liberdade é eterna vigilância. Não vem com essa de ficar estressado ou achar que isso é trabalho do político, não. Isso aqui é trabalho de todos nós. Eu sei que é um saco você tomar conta da criança, fazer, trabalhar, acontecer, chegar em casa, ter que ter o saco de acompanhar a política ainda, mas a sua vida vai passar de novo pelo Congresso Nacional, vai passar pela Presidência da República, vai passar pela Assembleia do seu Estado e pela Câmara Municipal da sua cidade. E se nós mantivermos viva a liberdade de expressão, acabou, gente. Nós não queremos e precisamos de mais nada. A gente só precisa de liberdade de expressão. Tanto é verdade que o nosso inimigo está desesperado. E não tendo condições de debater conosco, começa a te censurar. Última pergunta saideira. Levanta a mão para mim quem já tomou um bloco do Facebook, teve um tweet excluído, um gancho no YouTube. Como é que é? Aleluia? Amém, irmãos? Vocês estão no caminho certo. Eu, o presidente, um monte de gente que eu conheço, também sofre com isso. Quando não, um tribunal eleitoral do Brasil desmonetizando youtubers, que às vezes são dona de casa.
Qual é a ameaça à democracia que uma dona de casa, todo respeito, vai fazer para estar no inquérito de atos antidemocráticos? Fake news. Se alguém me xinga, eu processo o cara, indenização. Isso é o normal. E aí eles falam, né? Ai, você não sabe, Eduardo, o que é censura, porque eu vivi a ditadura militar, porque viveram no exílio. Beleza. Todo governo tem o seu excesso, dá para você discutir, pode não ter sido alguma coisa legal mesmo. Só que eu estou vendo hoje pessoas que estão no exílio sendo pedida a sua prisão preventiva e extradição. O pessoal da esquerda viveu no exílio tranquilamente na França, no Chile que era do Pinochet, o Brasil era outra ditadura, por que as ditaduras não se comunicavam e mandava de volta para o Brasil para prender, torturar, enfim. Hoje eu estou vendo, não. O cara está fora do Brasil e estão perseguindo e indo atrás dele ainda. Baseado no João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, que elegeu um homem à presidência da República. Essa daí vai ser a nossa revolução. E para a saideira, deixar um recado aqui para os jovens. Pode passar, por favor. Até quando que a gente vai ficar parado vendo o nosso professor nos doutrinar, né? A Globo News falando que pedofilia não é crime, o pedófilo ele merece um tratamento ambulatorial. Gente, tudo que eu estou falando pode dar um Google, tá? Vocês vão esperar até quando? Até o pastor de vocês serem presos? Até fechar a igreja de vocês, como aconteceu em algumas no Brasil e na Califórnia? A igreja lá em São José que eu fui, a Calvary Chapel, ela recebeu acho que uns 2 ou 3 milhões de multa por estar aberta durante a pandemia. Porque nós não somos o corpo com uma alma, nós somos uma alma que desfruta de um corpo. E aqui, vindo para cá, a minha senhora falou, você não vai falar isso no culto, hein? Aí o que foi? Olha o Instagram da Lagoinha. Falei, tá. Aí eu fui lá olhar. Aí eu já olhei, 2.000 e tralala comentário. Eu falei, vixe, já sei o que está acontecendo. Entrei no Instagram da Lagoinha, estava aqui o post, né? Eu com o André Valadão, falando que hoje ia ter esse nosso bate-papo. A Lagoinha, Orlando, se você não segue, pode começar a seguir, tá? Inclusive você que está me assistindo e me segue, porque eu compartilhei o link nas minhas redes sociais, pode começar a seguir, ativa o sininho, recebe alerta. Tem quase 300 mil seguidores. Será que hoje passa de 300 mil, pastor? Ó, imagina! Aí eu parei para ver o nível dos comentários e eu sempre vou e entro também nas pessoas que comentam, para ver se é fake, não é fake, etc. Pode passar adiante, por favor? E o que eu fiz? Falei, tá com 2.000 e tantos comentários, quase 3.000, deixa eu ver outros posts. Aí eu fui no post do meu pai, desejando um feliz ano novo, que inclusive passou, obrigado Valadão, obrigado Márcio, passou aqui no Réveillon da Lagoinha, que eu já tomei puxão de orelha da minha esposa também, ano que vem, quem sabe a gente está aqui de volta aí. Vai ter ano que vem? Aí sim. Esse ano? Esse ano. E tem lá 595 comentários. Pode passar para o próximo. Aí eu falei, de repente é porque é político, não sei o quê, deixa eu ver um não político. Aí um outro aqui de 4, né? 8 horas atrás, esse aqui de 1º de janeiro. Aí talvez 1º de janeiro o pessoal da esquerda estava dormindo, né? Não atacou porque estava encaixaçado da festa de Réveillon. Mais adiante. Aí eu peguei um vídeo do Márcio Valadão, falei, já deu uma bombada maior, 142. Mas a média normalmente é menos de 1.000 comentários. Então o que provavelmente aconteceu? O pessoal da esquerda ou utilizou robô, ou se organizou em massa para vir aqui no perfil da Lagoinha e só botar comentário negativo. E eu peguei um desses comentários, né? Aí tá lá o Robert Soares, vocês não são crente não. Aí deu uma zoada, passa adiante. Aí eu fui ver o perfil do nosso Robert. Primeiro ele aqui, né, esse aqui é o pessoal que chama a gente de genocida, que está espalhando o Covid, né? Mas ele aqui na intimidade do gabinete dele está sem máscara. Será que eles também se chamam de genocida? Mas enfim, esse aqui é o deputado Zé Carlos do PT. Aí eu falei, a causa nunca é a causa é sempre a revolução. Ele não está bravo aqui, porque eu tô na igreja, ele acha que isso aqui, eu sou contra Cristo. Ele quer botar o dele no poder e me tirar. Coloca adiante. E outras postagens também,
desse deputado para vocês verem o nível de pessoa que ele se orgulha de postar nas suas redes sociais. Né? Deputado Zé Carlos aí, ó, Lula 13, Lula lendo o livro, ó, Amor à Maneira de Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer uma pergunta, passa para a próxima. É crente ou não é crente? Isso aí não é crente não, né? Mas tá aí. O nosso amigão, PT, legal, Lula livre. E o Lula não foi absolvido não, tá, pessoal? O processo dele só voltou do começo. É porque provavelmente vai acontecer o que no direito a gente chama de prescrição e não vai dar tempo de aplicar a punição a ele até chegar ao final do processo. Enfim, longa história, mas quem fala para vocês que o Lula foi absolvido, isso é uma fake news. Mais adiante, e vi também 394 curtidas. Eu falei, vamos dar uma olhadinha nessas curtidas aqui. Aí eu vi lá o Dudinha S1. Vocês vão tudo para o inferno, hein? E outros aqui, coloca adiante, vai, bota adiante. Aí você vai entrar no Dudinha, 0 publicações, 4 seguidores, 43 seguintes. Eu falei, pô, se isso daí não é um robô, o cara fez agora o perfil, só para chegar e dar uma pancada na lagoinha. Os outros dois aqui, mais ou menos a mesma coisa, 0 publicações. Talvez exija, talvez seja um business e tal, mas, cara, na boa, vocês acham que eu vou ficar triste porque o bolinha azul, o bolinha preta e o magrelinho estão falando mal de mim, cara? Pelo amor de Deus, cara. Quer ser macho? Quer ser revolucionário mesmo? Eu quero ver você fazer isso aqui, ó. Dá o play no Olavo de Carvalho aí. Recado para os jovens. Pô, deu um exposed ali no próximo. Vocês querem ser parte? Vocês querem ser parte da escuridão ou vocês querem ser luz nas trevas? Tem alguma coisa na Bíblia que fala isso também. Eu não quero nem saber lá fora se tem 1.000, 10.000, 5, 100, se eu vou tomar processo. Eu vou fazer o certo. É isso que vai deixar eu colocar a cabeça tranquila no travesseiro. Vai me deixar feliz e orgulhoso da minha filha. De repente vai falar, porra, eu tenho pai. Eu tenho um cara que tem aquilo. E não um monte de gente que fica igual ao Fiuk. Ai, desculpa por ser homem. Ai, eu peço perdão porque eu sou opressor, porque eu nasci com aquilo. Perdão. Cara, isso é uma doença mental. Isso é uma doença, eu acredito que isso é uma doença mental. E o cara ainda fala aquilo dali publicamente. Fala, meu Deus do céu, Fábio Júnior deve estar chorando no banho. Eu falei, não é possível. Então o recado que eu deixo para vocês, pessoal, é que não estamos sozinhos. Eu vou deixar aqui esse vídeo para mostrar o 7 de setembro, como é que foi na Avenida Paulista. Eu gosto muito de mostrar para os americanos que às vezes acham que um presidente Bolsonaro não tem apoio, mas esse daí é o apoio de um presidente que é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Pode passar, por favor. A favor do armamento para a legítima defesa. Um presidente que quando fala em Deus, a oposição pira. E aí eles têm que fazer de tudo para censurar a gente, porque senão vai acabar no último vídeo saideira, que é o próximo, pode passar. E é o vídeo que eu costumo passar aqui nos Estados Unidos, todos os lugares que eu percorro, para não deixar sombra de dúvida que em qualquer lugar do Brasil onde o presidente chega, ocorre mais ou menos isso daí. Pode passar o próximo vídeo, por favor. E também no final, falar para eles que o que aconteceu lá no Brasil foi uma facada de um ex-membro do PSOL, que eles continuam colocando adiante
a violência como forma de fazer política. Vocês devem saber que o presidente ele tem sido convidado, né? Sábado, principalmente, ou domingo, para dar um passeio de moto por onde ele passa. Daqui a pouquinho ele vai voltar a fazer de novo, tenho certeza. E é muita moto, é muita moto. Começou em Brasília, depois Rio de Janeiro, e aí na sequência São Paulo, que foi sensacional também. Sabe o quanto que saiu na Folha de São Paulo de pessoas presentes na Avenida Paulista? 120 mil. Se fosse parada LGBT, ia falar que tinham 10 milhões. Em Chapecó, extremo oeste catarinense. Eu pensava que só tinha gente de Governador Valadares aqui, olhei o Ru, Santa Catarina. Aí eu vou dar uma zoada. Os primeiros a inovar com a barqueata foi o pessoal lá no Rio Guaíba. Depois os catarinenses copiaram, tá? Coisa linda, ó. Esse é o presidente que perde para todo mundo no segundo turno, tá? Já o Lula, que está para ganhar no primeiro, eu quero ver fazer igual. E aí no final, a parte que eu mostro aqui, porque a maioria dos americanos acho que não sabe desse fato. E para mim, nada deixa mais claro do que é a esquerda. Se eles veem que vão perder o jogo, eles embaralham tudo, eles fazem o diabo pelo poder. Até tentam criar narrativas para dizer que a facada foi fake. Então a gente tem que deixar claro que a facada foi um atentado de um ex-membro do PSOL, que se desfiliou em 2014, o Adélio Bispo, e o presidente acredita que só está vivo hoje por causa de uma providência divina. Porque os médicos falaram que 3 minutos a mais ele não conseguiria chegar vivo no hospital, porque faltaria sangue no coração para bombear. Falaram que se a facada fosse 2 milímetros para um dos lados, pegaria uma veia chamada mesentérica, e ela é muito calibrosa, não daria tempo para ele chegar vivo no hospital. A equipe de policiais federais estava acompanhando ele num carro, numa rua paralela por baixo, e o motorista era um agente federal local, sabia já quais eram os hospitais certos para socorrer o presidente. Fizeram uma extração rápida, levaram ele no hospital. A gente sabe como é que são os hospitais públicos do Brasil. Mas graças a Deus, chegando na Santa Casa de Juiz de Fora, tinha uma equipe com especialistas da área necessária para fazer a cirurgia gástrica do presidente. E tudo esses fatores que alguns falam coincidência, a gente fala que realmente são bênçãos, e a gente acredita que ele tem uma missão a cumprir nessa terra. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelas orações, seja a luz das trevas. Cláudio Eduardo Bolsonaro. Muito bom. Obrigado, Eduardo. Sem constrangimento, coloca a mão no seu coração e diga para você mesmo: eu estou numa guerra. Diga mesmo, diga: eu estou numa guerra. Eu quero ser muito breve com você essa noite, para que você entenda isso. Pode olhar bem para mim. Eu, esses dias, respondi uma pergunta muito simples. Sempre chegam as perguntas, e eu amo responder as perguntas. É uma alegria falar com as pessoas.
gosto muito de falar com todo mundo. E chegou uma pergunta sobre pode um crente ser comunista? E eu falei, você não é crente não tem como ser, né? E no outro dia eu vi um pregador, um jovem, ele não tem filhos, pouco tempo de casado. O declínio que ele vive hoje ministerial é muito grande, porque qualquer pessoa que segue a palavra de Deus à risca não consegue acompanhar essa pessoa, de grande potencial, falando quase o contrário do que eu disse, né? Dizendo que a igreja não pode dizer, se você vota nessa ideologia, você não é crente. Eu estou aqui para dizer o contrário, estou aqui para reafirmar, queridos, nós temos que nos posicionar pela família, nós temos que erguer a nossa voz, não pode. Eu falo com amor até por essa pessoa que eu amo, porque está errado, é errado. Não tem nenhum filho. O que pode ser do filho? Eu largo tudo, eu deixo tudo pelos meus filhos, eu abro mão do que for por eles, porque eu preciso que meus filhos caminhem na palavra de Deus, sirvam a Deus. Então eu quero muito encorajar quem está online, quem está aqui agora. Você tem uma voz, use as suas redes sociais, fale o que você acredita. A igreja precisa falar, a igreja precisa, não é para você brigar, não é para você discutir, é para você comunicar. Nós cremos em Jesus, nós cremos na família tradicional. Quem está aqui comigo? Nós somos pró-vida, somos contra o aborto, somos contra a legalização das drogas, somos a favor que todo cidadão tenha o direito de se defender. Quem está aqui entendendo o que eu estou falando aqui? Não é? Então não é para você sentar numa mesa para discutir. Da mesma maneira que as pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem, nós crentes, nós somos muito da paz. Então a gente às vezes tem um receio. Eu quero te encorajar, não tenha esse receio. Você tem um Salvador que falou, eu creio, eu vim aqui, eu dou a minha vida, pode me bater, pode me surrar, pode me pendurar numa cruz, mas eu não vou me calar. Ele abriu a boca, ele falou, ele se entregou completamente naquilo. Então assim, entenda isso, nós não estamos aqui para discutir ideologias, né? O que eu falei, pedi ao Eduardo de uma maneira clara, a gente não está aqui para comunicar de maneira clara aquilo que nós cremos. Então você tem uma voz. Fala para umas 3 pessoas do teu lado, você tem uma voz. E a minha pergunta sobre você ter uma voz é só uma: você está usando a sua voz? Você está usando a sua voz? Você está usando a sua voz? Você está sendo um instrumento, né? Então a igreja, nós temos aprendido isso, nós temos o papel de definir a cultura da sociedade. Nós somos um instrumento dos céus. Jesus falou, venha o seu reino, ou seja, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Como que a vontade vai ser feita na terra como no céu? Com um professor numa escola trazer uma ideologia terrível, ou sobre nós igreja? Temos que levantar, temos que ser voz, e essa voz nós temos toda a autoridade em Jesus para exercitá-la. Então nesse ano, né, nós, não importa, você pode estar aqui na América, você pode estar na Europa, na América Central, todos nós hoje temos uma voz. A sua rede social é sem dúvida o maior instrumento que você tem, né, para poder erguer a sua voz e falar, né? E em nome de Jesus, guarda o que eu te falo aqui, a gente não está aqui para ser aplaudido, a gente está aqui para ser perseguido, tá? Tira da sua cabeça que você está aqui para ser aceito pelo mundo, né? A gente está aqui para trazer a mensagem de arrependimento, de transformação, uma mudança de vida. Eu posso ouvir um amém nisso aqui? E a gente precisa mais e mais ter essa voz e guardar o coração em relação a isso. Vou falar uma coisa simples. Meu filho está tentando já tem um tempo começar uma reunião para leitura de Bíblia e oração na escola. Ele não está conseguindo, a escola não deixa ter encontro. Ele
tem 13 anos de idade, encontrar com amiguinhos para eles poderem ler a Bíblia e orar junto na escola. Eles não deixam. Mas qualquer outra ação, ter encontros para os meninos poderem fumar cigarro elétrico junto, pode. Encontros de ideologia de gênero na escola, pode. Encontros e grupo, a escola não deixa, mas está lá. Grupo de briga na escola, pode. Mas poder encontrar para abrir uma Bíblia na hora do recreio, poder ler a Bíblia junto, ele não está conseguindo, né? Mas a gente vai dar um jeito, amém? Mas eu quero encorajar isso, em nome de Jesus. Política não é para pessoas mais velhas, política é para crianças e adolescentes, tá? Os adolescentes precisam, você tem que conversar com seus filhos, você tem que mostrar, você tem que falar, porque eles estão sendo muito bombardeados com essa mensagem. Mais uma vez, obrigado, Eduardo, viu? Feche os seus olhos, vamos orar todo mundo em nome de Jesus, né? Selar essa noite, selar essa palavra, aquilo que Deus tem para nós. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos. Agradecemos pela tua palavra que é liberada sobre nós essa noite. Obrigado porque todos nós entendemos hoje que temos a obrigação de levantar a nossa voz. Levantar a voz para uma família firmada na palavra de Deus. Levantar uma voz onde nós temos, Pai, que guardar a nossa vida, dos nossos filhos, contra todo e qualquer princípio de drogas, Pai, de dependência química, Pai, de qualquer revolta que destrói princípios na palavra. Ensina-nos a amar a Bíblia, Senhor. Ensina-nos a amar a tua palavra. Ensina-nos a entender que, como o Senhor declarou, aquilo que nós plantarmos nós vamos colher. Nós vamos trabalhar. Nós somos trabalhadores. Nós somos pessoas que erguem a manga e vai trabalhar. Não é ninguém que vai pagar a nossa conta, não. Nós vamos pagar a nossa conta. Nós vamos trabalhar, nós vamos ser dignos do nosso salário, nós vamos nos esforçar. Não queremos ser dependentes de governo, não. Nós somos produtores de riquezas. Nós mudamos a vida das pessoas. Faz de nós, Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos dá habilidade para produzir riqueza. Não é governo ficar pagando nossa conta, não. Nós vamos trabalhar, vamos produzir riqueza, vamos ajudar pessoas, fortalecer novas gerações. Pai, gera na igreja uma igreja corajosa, uma igreja que se posiciona, uma igreja que tem o direito de falar e luta pelo direito de liberdade de expressão, liberdade religiosa, como para qualquer outro ser humano. Mas nós cremos que o Senhor reina sobre todas as coisas, o Senhor reina sobre o Brasil, o Senhor reina sobre as nações, através da tua igreja, da tua noiva, a tua noiva que é poderosa, a tua noiva que se levanta, a tua noiva com vestes brancas, a sua noiva, Pai, que está ali, Senhor Jesus, preparada, dizendo: vem, vem, eu estou aqui queimando, ardendo pela tua presença. Ajuda-nos a não nos calar, a não entrarmos nas cavernas do medo, mas levantarmos nossas vozes, protegemos os nossos filhos e vemos a nossa geração um avivamento genuíno em cada área da sociedade. Nós repreendemos dentro das nossas casas todo e qualquer esconderijo do inferno, toda e qualquer obra maligna, toda ideologia que sorrateiramente tenta entrar no nosso casamento, tenta entrar nos nossos negócios, tenta tocar a vida das crianças, dos adolescentes. Pai, ensina-nos a sermos guerreiros, homens e mulheres que doutrinam os filhos na palavra do Senhor, que levantam a voz, que usam a internet, que usam o Instagram, Facebook, TikTok, em Twitter, qualquer mídia social, para dizer aquilo que nós acreditamos. Nós não estamos aqui para brigar, nós estamos aqui para proclamar, nós estamos aqui para declarar. É nosso direito, nós temos esse papel. Ajuda-nos, Deus, a sermos igreja, baluarte que levanta a voz e declara que cremos no Senhor, o Criador do céu e da terra, o Criador da família, o Criador do homem e mulher, e aquele que reinará para sempre, em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém, em nome de Jesus. Deus nos dê graça, em nome de Jesus.